Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus estamos aqui em mais um momento podendo aprender com as escrituras de nosso Deus, amém? Nós estaremos lendo hoje 1 Coríntios de número 12 e olha que Paulo nos ensina. Irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo e em todos. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. A outro fé, pelo mesmo Espírito. E a outro dons de cura, pelo único Espírito. A outro poder para operar milagres. A outro profecia. A outro discernimento de espíritos. A outro variedade de línguas. E ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribuiu individualmente a cada um conforme quis. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertenço ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto aos que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado um pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele, e quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, e os que têm dom de curar, e os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração, e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Todos falam em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Amém, meus amados? Graças a Deus por isso. Aqui a gente vê, Paulo trazendo aqui os conselhos, os ensinamentos referentes aos dons espirituais que é distribuído entre a humanidade. Amém? Então Paulo aqui começa a mencionar, aqui a resposta sobre essa pergunta que Coríntios levantou para ele. Esse assunto refere-se a dons espirituais e liga-se, entretanto, aqui com a sessão procedente por se tratar do culto público, do culto racional. E é importante, meus amados, a gente distinguir dons espirituais da graça espiritual, ou ofícios espirituais. Graças espirituais são qualidades do caráter espiritual. Cada crente é responsável pelo desenvolvimento de todas elas. Gálatas, você vê isso,
né? Gálatas 5, 22, 23, mas o fruto do Espírito é o amor, é o gozo, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, meus amados, né? Se não for com amor, de nada vale os dons. Se não for para glorificar a Deus, de nada vale os dons. Amém? Então aqui são, né, a graça espiritual. Essas são as qualidades do caráter espiritual. Amém? Já ofícios espirituais são posições dentro da igreja para a administração dos seus negócios, né, para a ordem dentro da igreja. Quer seja uma administração espiritual do rebanho, ou quer seja uma administração espiritual das coisas temporárias, né? A gente vê lá em 1 Timóteo 3 que fala isso também, sobre os diáconos e tudo mais. Né? Tudo, meus amados, né? No reino de Deus tem hierarquia, tem organização, tudo, é tudo muito bem formalizado. Deus, ele fez tudo muito perfeito, né? E nós temos que ter esse entendimento sobre todas essas coisas. E aqui ele diz assim, só alguns crentes têm ofícios espirituais. Os dons espirituais são capacitações divinas, né? Relacionadas com o culto na igreja. Então, a gente vai vendo, meus amados, que ele está trazendo aqui, né, para o povo lá de Coríntios, e consequentemente nós estamos lendo, que nós temos que ter essa organização, temos que ser, né, muito prudente com tudo isso que Deus distribui sobre o seu povo, né? E ele vai falando aqui que tudo é, né, uma capacitação para que a igreja de Deus possa crescer, né? E oficial e extraoficial aqui, cada crente possui um dom espiritual. Mas nem todos os crentes possuem o mesmo dom. Por quê? Porque é distribuído, né? E ele aqui fala como um corpo, né? A igreja lá em Coríntios certamente não era uma igreja mona, ela estava em perigo de abusar dos seus privilégios, né? Com uma super ênfase sobre alguns desses dons espetaculares. E o apóstolo que apresenta primeiro a unidade e a diversidade dos dons, e depois ele fala sobre a primazia do amor na procura dos dons. E finalmente aqui a avaliação e a regulamentação do exercício dos dons de profecia e línguas. Então ele vai falando vários dons espirituais, meus amados, né? Vários segmentos, né, que Deus distribui entre o homem, e todos eles são muito importantes, né? Não podemos deixar a vaidade entrar no coração, né? A altivez entrar no coração. O meu dom é melhor que o teu, eu faço melhor do que você. E aqui Paulo deixa muito bem claro que nós temos que honrar todas as pessoas, né? Temos que tratar com respeito todos, porque todos são importantes, né? Se a gente acha que eu sou o entendimento, eu sou a cabeça, mas se você não tiver os pés, você não anda, né? Eu sou os braços para apalpar, para pegar, mas se você não for olhos, você não enxerga, entende? Então, nós somos um corpo de Cristo, um precisa do outro, não tem melhor, não tem pior, não tem mais, não tem menos, né? Aqui é ponto positivo, ponto negativo é descartado, todos são importantes para Deus, amém? Então a gente vai vendo aqui, por isso que por causa da sua necessidade de instrução, eles deviam compreender. E ele traz aqui também mais um ponto, né? Compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode afirmar anátema Jesus, né? Que no critério negativo. E por outro lado ele diz, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. O critério positivo. O apóstolo é claro e refere-se ao pronunciamento que vem do coração. Lá em Mateus 26, 25, a gente vê sobre isso, né? Falando, né, que Jesus afirmou, aquele que comeu comigo no mesmo prato há de me trair, o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor que não seria haver nascido. Então, meus amados, Jesus trouxe todos esses ensinamentos para nós, né? Sobre a unidade dos dons, né? Tem muitos dons e nós temos a obrigação de, aquele que recebeu, de trazer a manutenção, né? Buscando em oração, em jejum, em fidelidade, em santidade, para que possa alimentar esse dom dentro de nós. Amém? E aqueles que têm o desejo, têm que buscar os dons também em Deus. Clamar ao Senhor para que deposite sobre ele os dons, os talentos. Amém? Então, em nome de Jesus, a gente vê que tem variedades, meus amados. Tem pessoas que já nascem com tipos de dons, né? E tem dons que são distribuídos, né, posterior. A pessoa vai crescendo, amadurecendo na fé, vai buscando em Deus, e Deus, né, acha graça na pessoa e deposita um dom. Algo para quê, meus amados? É para o seu benefício próprio? Não. É para a igreja do Senhor, é para o povo de Deus, né? Então, o dom
de curar, o dom de profecia. Isso tudo é para manutenção da palavra de Deus aqui na terra. Amém? Então são coisas maravilhosas, né? E eu quero deixar bem claro aqui, né, que a gente tem que receber, meus amados, esse ensinamento como algo profundo, que a gente venha sempre buscar a união, buscar o amor entre as pessoas, nunca deixar a vaidade crescer no coração, a soberba, nunca porque ele falou bem claro aqui, meus amados, alegrar-se com quem se alegra, né? Então, se você vê um irmãozinho sendo batizado no Espírito Santo, se você vê um irmão na igreja, né, recebendo algo da parte de Deus, coisas maravilhosas, nós temos que se alegrar, porque é o corpo de Cristo. Então não pode ter, como lá em Coríntios estava tendo, né? Ali a pessoa foi batizada, a pessoa recebeu algo da parte de Deus, ela já fica com inveja, com ciúmes. Essas coisas não podem existir no corpo de Cristo, meus amados. Amém? Então nós somos todos um corpo, né? E é o fim para o qual o Atos aqui foi dirigido. Então a gente vai vendo que, né, Paulo estava trazendo esses ensinamentos para que não houvesse, né, esse tipo de sentimento dentro da igreja, essas divisões dentro da igreja, divisões no corpo, né, e todos possam, né, cooperar um com os outros, né, com os membros de igual cuidado, em favor uns dos outros. Então, os resultados naturais da união perfeita dos membros são o sofrimento e o regozijo mútuo, né, o corpo de Cristo. Então está dizendo, não se refere à igreja local de Corinto, mas pois não existe muitos corpos, um pensamento contrário ao contexto. Antes, né, ele aponta a qualidade de todo, o qual cada um deles individualmente ajuda a construir. Né? Então aqui a gente vai vendo todos os dons, né, que ele está dizendo e que nós temos, meus amados. Esse é o pensamento, né, o amor. O amor é a coisa mais importante, né? Então a gente pertence sempre ao corpo de Cristo. E se a gente não tiver amor pelo corpo de Cristo, nada das outras coisas é válido. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra, que você possa buscar em Deus cada dia mais a sabedoria, o discernimento, os dons, os talentos, para que você possa usar na obra do Senhor e para que Deus seja glorificado por todas as coisas. Amém? Que Deus te abençoe, fique na graça e na paz de Jesus.